Freud. Olá, meu querido Igor, não Freud, e este vídeo vai ser sobre as memórias póstumas de Brás Cubas. Então, se você gosta, de ler, ou se você vai fazer algum vestibular que tem como exigência as memórias póstumas, fica comigo até o final. Primeiro, eu gostaria de pedir, só se você quiser, para já deixar o seu gostei, porque eu tenho a impressão que se eu não pedir, sei lá, diminui 70%, os likes, independentemente da qualidade do vídeo. Então, se você quiser aí, já deixa o seu like. Se você gostar de psicologia e literatura, te convido também a assistir outros vídeos. Ao pensar em Machado de Assis, você pode dizer que tem algumas ideias pré-definidas sobre ele. Você deve pensar no vocabulário complexo, no vocabulário erudito que ele emprega. Você deve pensar que foi obrigado a ler Machado de Assis, e talvez você ache muito ruim e deteste Machado de Assis, porque ele é muito detalhado e usa um vocabulário muito erudito e você deve achar desnecessário. Mas eu te convido a ler agora Machado de Assis sem ter obrigação. Se acostume com o vocabulário, e você vai ver que ele é um autor sarcástico, engraçado, que talvez seja um dos que melhor descreveu e investigou a alma humana. Por mais que você pense no século XIX como mulheres vestidas de maneira muito empulhada, ou pessoas falando voz mercê, em erudição, em status, Machado de Assis vai além de tudo isso e brinca com tudo isso, mesmo estando neste século. Então, eu já li algumas obras do Machado de Assis e você pode até assistir no canal, vou deixar aqui no card. Eu já li Helena, já li A Mão e a Luva, Casa Velha, O Alienista, esses 4 tem aqui no canal. Também já li outros, Dom Casmurro, Esaú Jacó. E eu gosto muito do Machado de Assis. Eu acho que é o autor que eu mais leio, junto com Nietzsche e Camus. Eu gosto muito desse estilo sarcástico e pouco dogmático. Então, Machado de Assis nesse sentido, tanto no romantismo de Helena, que é um romantismo assim muito cruel, e tanto no realismo, como Esaú Jacó e Brás Cubas e Dom Casmurro, eu gosto bastante. E a primeira frase do livro é uma frase arrepiante. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes no meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Com essa epígrafe começam Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele adota uma narrativa psicológica, ou seja, ela não é linear, ela não parte de quando ele nasceu até quando ele morreu. Parte da cabeça do autor e de onde ele quer que vá. Então ele fala que é até um clichê começar da infância, só que ele vai começar e depois ele fala, no capítulo 7, ele fala do processo de morte dele, É um processo onírico, é como um sonho. Ele diz que encontra Pandora e conversa com entidades antes de morrer. É um capítulo bem legal, é bem viajado o capítulo 7, Se você quiser só ler esse, abre um PDF aí, é bem interessante. E é um estilo totalmente experimental, cara. É muito diferente. Eu nem esperava isso tudo de Machado de Assis em relação ao estilo. Ele até brinca que o estilo dele é um caminhar de um ébrio, Então, ele fala, logo no começo: conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo, no mundo da morte. Seria curioso, mas nimiamente extenso e, aliás, necessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-te da tarefa. Se não agradar, pago-te com piparote e adeus, Então ele fala que se não gostar, ele vai te dar um peteleco. Ah, olha só, você esperava esse Machado de Assis? Talvez não. Então Machado de Assis é um grande patusco, é um grande pândego, é um grande brincalhão, Então, ele começa contando da vida dele. Ele fala que na infância era mimado e atentado que nem um carai, que só o cacete. E também fala do funeral dele, que é muito sarcástico,
porque conta que tinha 11 pessoas no funeral, e aí o declamador, né, desse funeral fala, tá chovendo, né, uma chuvinha rala, e o declamador fala, não, Brás Cubas era uma pessoa extraordinária, e a natureza está triste com sua partida, esse homem famoso e que todo mundo gostava. E aí todo mundo gostava e tinha 11 pessoas no funeral. Então é bem sarcástico nesse sentido. Ele fala que tinha duas mulheres, né, no funeral e tal, e não conta, depois conta. E o livro é bem doido. E vai contando, né, na infância ele era mimado e na adolescência também. E ele se apaixona por Marcela, né, que dá a entender que Marcela é uma prostituta, né, ele tem que pagar as coisas, né, e o pai meio que vai bancando pra ele, achando que é só um capricho juvenil. E chega um ponto que gasta pra caralho, né? E aí ele até brinca, né? Essa frase famosa. O amor de Marcela durou 11 meses e 15 contos de réis, né? Então o amor só foi até o dinheiro acabar. Então o pai fica preocupado porque o menino tá um vagabundo que só quer saber de raparigar e manda ele pra Europa para estudar. Então lá ele vai estudar direito, mas ele admite que fez uma formação medíocre e que era rico e que não tinha preocupação. Então uma coisa bem legal, bem sacada do Machado de Assis, é que, como é um morto, ele não tem mais vaidade, né? Ele não tem por que ter vaidade, porque ele não vai mais viver. Ele não tem mais por que não falar as coisas por causa de um preconceito moral. Ele não tem mais arrogância do vivo, não tem mais vaidade. Então ele conta tudo, né? Então tem um capítulo que ele fala que, bem, eu fui medíocre, minha vida toda foi medíocre, e você deve se espantar, leitor, que eu estou falando que minha vida foi medíocre. Mas como estou morto, não preciso ter vaidade. Então eu fui medíocre mesmo e minha vida foi ordinária, né? Então você fica, ô carai, o cara falando isso no século XIX. Então, muito legal isso, né? Então ele vai estudar e ele fica lá vagabundando, ele não trabalha. O pai sustenta ele. E ele recebe uma carta do pai dizendo que a mãe dele tá morrendo. E ele fica lá tipo 8 anos só vagabundando, só de festa em Portugal. E volta, e encontra a mãe viva, mas a mãe logo morre, né, de uma doença. E ele fica muito deprimido. E o pai vai atrás dele, né? Ele tá na casa do aluguel, escrevendo uns textos para alguns jornais. E o pai vai atrás dele e pra animar ele, né? Porque ele fica o dia todo em casa, não se relaciona mais socialmente. E aí o pai fala: teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Então o pai esperava um grande futuro para Brás. E ele se dedica a isso, né? Ele quer que ele se torne ministro, ele quer que ele se case com uma bela dama, com grande status. E o pai se esforça para isso, né? O pai se dedica a vida dele ao filho. E aí ele vai casar, né, com uma moça com grande status, só que não dá certo, né? Ele perde para outro cara e o pai fica deprimido e meses depois morre, né? Então é muito triste isso, porque o pai se dedicava muito para ele, né? Pode até lembrar seu pai se esforça para que você tenha uma educação. E o Brás decepciona o pai, assim como decepcionou a mãe, só que ele meio que nem liga, tá ligado? Ele não trabalha, ele tem uma grande herança. Ele briga com a irmã por causa da herança, um negócio assim, de bobo. Então, por isso que ele fala, né, que a vida dele foi medíocre. Então, bem, ele se apaixona por uma coxa, né, que é bem engraçado, uma coxa que é filha de uma amiga mais pobre da família, e ele, nossa, se bela porque coxa, se coxa porque bela, né, que é a Eugênia, que depois ele vai encontrar, né. E depois a vida dele, ele se apaixona por uma mulher casada, né, que é Virgília, que aquele se casar, só que não deu certo. E ele meio que tem uma relação com o marido dela, né, não amorosa, né. Ele é muito amigo do marido de Virgília e ao mesmo tempo que tem um relacionamento amoroso escondido com ela. Então é muito legal porque ele gosta disso. Ele gosta de ser amante porque ele não tem o trabalho de agradar a mulher. Porque quem agrada a mulher é o marido. Ele só pega a parte boa, né? Que é o prazer lá do sexo e das boas conversas. E não pega as DR. Então, por isso que ele se chama de medíocre, né? Ele vai empurrando assim com as coisas e ele foge dos compromissos. E nunca trabalha, né? Em momento nenhum. Então, boa parte da vida dele,
Ele, muitos anos, ele tendo esse caso amoroso, ele sempre quer chamar ela pra fugir e tal, mas ele não chama. E o negócio da narração é que aí não sabem que hora tá, porque às vezes vai mais pra frente, volta mais no passado, às vezes vai um pouquinho mais perto da morte dele e você fica, ô caralho, onde é que tá na história? E aí fala que eles iam fugir, só que aí eles não fogem, eles meio que tem um caso amoroso na casa da dona Eusébia, ou é a dona Eulália, eu esqueci agora, mas eles meio que ficam lá, né? E Dona Plasta, aliás, né? Que é a criada, né? Eles vão na casa dela e ficam lá, né? E os vizinhos até começam a desconfiar e mandam uma carta anônima pro Lobo Neves, que é o marido da que é o marido da Vigília e enfim, mas a vida dele é marcada por o não fazer, né? Pelo deixar as coisas como estão para ficar confortável. Então por isso que, de novo, ele fala que é medíocre. Esse livro me lembra Leite Derramado, do Chico Buarque, né? Que é um cara no leito de morte, lembrando as coisas que ele teve e achando que ela as tem agora. Só que ele não tem, né? Ele é um velho, pobre, decrépito, que tá quase morrendo, né? Nesse sentido, eu acho que Chico Buarque se inspirou, né, em Brás Cubas. Me lembrou também No Mar, do Roy Staime, eu acho que o nome dele é esse, né? Que é um holandês. Que é um cara que tá no mar, né? E ele acha que tá com a filha, aí ele vai meio que delirando, é muito doido. Me lembrou também A Queda, do Camus, né? Que eu acho que é do Baptiste, né? O nome do personagem. Que ele tem uma vida baseada no status, e aí sofre uma queda, né? De ego. E alarga essa vida de status. Me lembrou também, deixa eu ver, outro romance psicológico e experimental. E é experimental, né, Brás Cubas? Tem capítulos que são muito doidos. Tem capítulo que... Capítulo 7 é ele descrevendo a morte, né? Experiência em quase morte, que ele encontra Pandora. Tem um capítulo 69, eu acho, que é sobre os pés, que ele fala a importância das pernas dele, porque a perna é desprezada, só que ele gosta muito da perna. Tem um capítulo que é só conto. Aí acaba o capítulo. Tem um capítulo que ele fala, nossa, esse capítulo aqui foi inútil. E aí acaba o capítulo. É muito legal, né? Porque ele viaja, aí depois ele fala, bem, leitor, supondo que você não tenha pulado esse capítulo, mas podia ter pulado, porque foi inútil. Então ele vai brincando com a gente e o Brás Cubas leva a gente como um personagem. Então ele fala, você, leitor, você é um personagem. Você é o personagem mais cruel dessa saga. E você fica, caralho, velho. Então é muito experimental. Tem um capítulo que é só com aforismos. Tem um capítulo que é um parênteses. Vigília, Brás Cubas. Vigília, Brás Cubas. Vigília. Aí fecha o parênteses. Na história também o Quincas Borbas aparece, né? O Quincas Borbas tem um livro dele mesmo. E ele enlouquece, né? Fica pobre. Ele rouba um relógio do Brás Cubas. Depois ele volta como um filósofo do humanitismo, só que ele é um doido, né? Ninguém dá ousadia pra ele, é insano, ele é doido da cabeça. E ele doido da cabeça, o Quincas Borbas, acusa o Brás Cubas de doido. E aí chega, o Brás Cubas vai no alienista, né? No psiquiatra, e o psiquiatra fala, não, você não é doido, Brás Cubas, você tá de boa. Mas o Quincas Borbas ali é insano. E ele, tipo, ele se considerava um seguidor do Quincas Borbas, só que o Quincas Borbas é um doido, né? É um... e é muito sarcástico o livro, né? Porque ele seguindo durante anos e descobre que é doido, só que nem dá ousadia. Porque é isso, né? Ele vai empurrando com a barriga, né? Me lembrou também, eu me interrompi agora, lembrou também A Morte de Ivan Ilitch, que tem vídeo, né? A Queda também tem vídeo. Que é um cara que vive também de status, e aí percebe, vai adoecendo, e percebe que ele nunca viveu, que a vida dele foi medíocre. E os últimos 3 dias dele é ele gritando, né? Então essa narrativa psicológica e experimental de Machado de Assis, que talvez você não esperasse, mas Machado de Assis nesse sentido é genial. Não é só o Clube da Luta e Laranja Mecânica que tem uma narrativa experimental. Eu nem acho a narrativa, tipo, a história de Brás Cubas muito interessante. Eu acho até meio fuleira, pra falar a verdade. É tipo 1984. A história de Winston com a Júlia não é tão interessante. Mas o contexto que se dá, os pressupostos que partem, né, de um morto que não tem mais vaidade, conta a sua vida sem vaidade.
Assim como em 1974 tem A Polícia da Verdade, né, O Grande Irmão. Isso que é genial, não a história em si. Então, esse estilo experimental do Machado de Assis que eu acho genial, uma obra assim única, muito boa. E em comparação com as outras, é bem diferente. É diferente de Helena, é diferente de Casa Velha, é diferente de, de Dom Casmurro. Então, o estilo do Machado de Assis é muito variado. Ele sabe escrever tudo, porra. Ele sabe escrever Dom Casmurro, que é tipo um realismo assim, meio pessimista. Depois que não conta o final, que você fica desgraçado da cabeça porque ele não conta. A Helena é um romance, mas que tudo acaba na desgraça no final. A Mão e a Luva, nada dá certo. Aí você fica, caralho, velho, Machado de Assis é muito bom. E ele tem o universo todo dele, né? No Isaú Jacó, ele conversa com o Memorial Aires, né? Com o Conselheiro Aires. Quincas Borbas conversa com Brás Cubas, né? Então é um universo machadiano, não é apenas uma obra. Então, para acabar, né, ele fala o capítulo de negativas, ele fala de como a vida dele foi medíocre. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, né? Ele faz um remédio, ele não sabe nada de ciência, ele faz um remédio que não dá certo, claramente. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, comi a boa fortuna de não comprar o pão com suor de meu rosto. Nunca trabalhou, né? É rico. Mas não padeci a morte da dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borbas. Somada umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aí termina Memórias Próximas de Brás Cubas, que é muito maior do que eu tô falando, é um livro que vale a pena ser lido, né? Você sabe os detalhes do romance dele com Virgília, porque não dá certo, porque o Lobo Neves, né, que é o marido da Virgília, ele meio que é tudo que Machado não, é tudo que Brás Cubas não é um ministro, é famoso, é casado com uma grande mulher. Ele se sente muito mal por isso, né? Ele é um cara que sente muita inveja nesse sentido. Então a obra assim genial, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? Como eu disse, eu acho a história do Brás não tão legal, mas os pressupostos e o contexto genial. Então é isso. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar um like, né? Se você quiser aí. Se inscreva se não é inscrito, que sai vídeos sobre psicologia e literatura, principalmente. Às vezes eu boto umas músicas aqui. Tem lá as playlists, né? Eu convido você a seguir o Não Freud nas redes sociais, Não Freud _, né? Pode trocar uma ideia comigo, falar lá no Face, eu falar no Insta, né? Na rede social Não Freud. E se você quiser patrocinar o canal, você pode comprar esse livro no link que eu vou deixar aqui na Amazon. Eu deixo vários links e comprando você ajuda o Não Freud a não morrer. Então peço que você indique o Não Freud, né? Comente com seu brother na universidade, no trabalho. Vá que ele goste desse vídeo, comece a ler, né? Eu tô aqui mais como um divulgador. Então é isso. Tchau, tchau. Um grande abraço. Ei, tá lembrando não?